Pode ser, irmão. Pronto. Podemos, né, irmã Alexandre? Sim. Podemos. Uma boa noite a todos os presentes. Hoje eu falo não da minha casa, hoje eu falo direto de Pirinópolis. Estou na cidade de Pirinópolis, Goiás, terra das cachoeiras. Estou aqui na igreja. E hoje nós vamos falar sobre o batismo. É um assunto muito simples, mas um assunto muito profundo, né? Então, o que nós, os adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, cremos sobre o batismo? Então, nós temos uma crença muito bem fundamentada sobre esse tema. Então, segundo as Escrituras Sagradas, eu li em Mateus, nós cremos que as pessoas que conhecem a verdade, elas precisam passar pelo ato do batismo. Então, o ato do batismo é importante para as pessoas que estão conhecendo a palavra de Deus. Quando eu falo, irmãos, conhecendo a palavra de Deus, é conhecendo de fato a palavra de Deus de forma profunda, não por superficialidades, como se muito vê hoje no mundo, as pessoas apresentando porções da verdade. Nós que temos que ser como os bereanos, temos que querer conhecer a verdade assim como ela é, e eu costumo dizer que o batismo, ele é uma assinatura de um contrato com Deus. No ato do batismo, é uma solenidade que nós fazemos um pacto na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós lemos aqui em Mateus 28:19, diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só que interessante. Quando nós vamos assinar um contrato e registrar no cartório, em alguns contratos, as pessoas elas gostam de acrescentar testemunhas. Então, ali vai a assinatura do comprador, do vendedor e, às vezes, 2 ou 3 testemunhas. Quando nós vamos participar do batismo, quando nós vamos ser batizados, nós fazemos um contrato, não assinado com caneta e papel, mas um contrato verbal, que no caso eram os contratos de antigamente. Antigamente, como diziam os antigos, a palavra valia mais do que o papel. Então, no ato do batismo, é um momento em que você faz um acordo, um contrato com Deus. Olha só o interessante. Vou ler novamente. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as, olha só, é interessante esse texto. Ensinando-as a observar, ou podemos dizer, guardar, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vamos fazer uma pausa aqui para um comentário. O ato do batismo é um momento em que você, conhecedor agora de uma verdade que você não conhecia, você faz um acordo com Deus, você diz: Senhor, eu prometo observar todas as coisas que o Senhor tem me mandado guardar. Ensinando-as a guardar todas as coisas. Eu disse no início, todas as coisas, não pela metade. É interessante destacar que na atualidade que nós vivemos, existem muitas formas denominacionais de igrejas, de religiões, que professam crer no cristianismo. E, às vezes, eles pegam apenas porções da Bíblia e colocam aquilo como uma doutrina sem considerar as outras partes da Bíblia. Aqui o apóstolo São Mateus, ele diz assim, olha, ensinando-a a guardar todas, não fala aqui algumas coisas, todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco para sempre até o fim do mundo. Amém. Olha só que profundo esse texto de Mateus 19, 28, 19 e 20. Então, o que é o batismo? Eu quero ler um comentário sobre o batismo. O que é o batismo?
Aqui diz assim no livro Testemunhos Seletos, volume 2, eu quero ler um comentário que vai esclarecer bem sobre o assunto do batismo. Diz assim: o rito do batismo e da Santa Ceia são dois monumentos comemorativos, colocados um fora e outro dentro da igreja. Em outras versões, em outras palavras, o batismo e a Santa Ceia são as duas colunas monumentais. No livro Evangelismo tem essa linguagem. O batismo e a Santa Ceia são as duas colunas monumentais que sustentam o prédio, que sustentam a nossa fé. Aqui diz que o batismo está fora da igreja. Por quê? Porque para você entrar na igreja, primeiro você passa pelo batismo, depois você entra na igreja. E depois que você está dentro da igreja, você usa a Santa Ceia. Já adiantando, que é o próximo assunto, o ponto 12, a Santa Ceia, ela é uma comemoração, ela é um ritual que somente aqueles que já passaram pelo batismo devem participar. É por isso que no livro Testemunhos Seletos diz que Deus colocou o batismo e a Santa Ceia como as duas colunas monumentais. O batismo está fora da igreja e a Santa Ceia está dentro da igreja. Então, para que eu possa me encontrar com a Santa Ceia, eu preciso passar pelo batismo. Então, é um requisito. Existem algumas formas de religiões, de igrejas, que pregam que qualquer pessoa pode tomar a Santa Ceia, às vezes até bêbado. Mas isso é um engano, irmãos. Aqui nós temos que lembrar que, para que eu possa me encontrar com a segunda coluna da verdade, eu preciso passar pela primeira, que é o batismo. Sobre essas ordenanças, Cristo inscreveu o nome do verdadeiro Deus. Este livro, ele nos dá uma importância do que são esses dois assuntos. É por isso, irmãos, que sobre o batismo e sobre a Santa Ceia, não se deve tirar nenhum alfinete, porque corre-se o risco de, na tentativa de tirar um alfinete dessa doutrina, a gente acabe quebrando e danificando ela. É por isso que é um assunto de extrema importância. Os irmãos imaginem aqueles que constroem uma casa. Estou aqui com a cestinha aqui da igreja. Uma casa, essa cesta é uma plataforma, e as minhas mãos são as duas colunas dessa plataforma. Se eu tiro uma coluna, a tendência dela é cair, porque ela não tem sustentação com apenas uma coluna. É por isso que neste livro diz que o batismo e a Santa Ceia são as duas colunas monumentais que sustentam a plataforma da verdade. E aqui diz que sobre essas ordenanças, Deus, ele inscreveu o nome do verdadeiro Deus, fazendo do batismo o sinal de entrada para o seu reino espiritual. Cristo o estabeleceu como condição positiva a qual tem de atender os que desejam ser reconhecidos como estando sob a jurisdição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes que o homem possa obter abrigo na igreja, antes de transpor mesmo o limiar do reino espiritual de Deus, deve receber a impressão do nome divino. Olha só, antes de transpor os portais do reino espiritual, nós precisamos receber a impressão do nome divino, o Senhor, justiça nossa. O que é o batismo? O batismo é um ato público de fé. É por isso que os batismos, eles são feitos em áreas públicas, rodeado de pessoas, para serem testemunhas, para presenciarem uma morte e uma ressurreição. Então, aqui nós cremos que o batismo, vou ler um outro texto que está em Marcos. O batismo, ele é um ato público de fé, ele é um selamento para aqueles que conhecem a verdade de o início de uma relação com Deus,
Aqui no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Então, aí nós pensamos assim, bom, então, para que eu seja salvo, eu preciso do batismo? Não é somente do ritual do batismo, como creem os nossos amigos católicos, que o ritual é que salva e não a convicção, e não a observância. Eu vou novamente ler o que está em Mateus, quando diz o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos o ritual. Mas no versículo 20 diz, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, não é o ritual em si que salva, mas é a vida de conexão com a verdade que é aprendida antes do batismo e até depois do batismo. Porque muitas pessoas têm uma ideia de que só vão batizar quando tiverem preparadas. Mas existem alguns requisitos básicos para se participar do batismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. É estar com a vida em acordo com alguns princípios, estar com o vestuário em dia, estar com a alimentação de acordo com o que nós cremos, guardar o sábado, mas a transformação completa não se alcança antes do batismo. Após o batismo, nós continuamos no processo de santificação, porque o processo da santificação é uma vida toda. Agora, um assunto que eu acho interessante, aqueles que estão na classe batismal e aqueles que já passaram por ela e já fizeram um concerto no batismo, estudarem o assunto da justificação pela fé. Porque este assunto nós precisamos compreender antes do batismo. O batismo é pregado para o arrependimento. Aquele batismo que foi dado por João Batista. O batismo do arrependimento. E após o arrependimento vem o perdão. É justamente a justificação pela fé. O termo justificação pela fé significa perdão. E é um assunto que nós precisamos compreender. Do modo contrário, nós vamos receber o perdão sem saber o seu significado. E é interessante que nós saibamos o significado da palavra justificação pela fé, porque no momento do batismo, nós recebemos um emblema chamado o Senhor Justiça Nossa. É o ato do batismo. O batismo pregado para o arrependimento. Como posso me arrepender se não sei o que é pecado? É interessante nós estudarmos isso antes do passo importante que é o batismo. Então, o batismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, que está baseado na Palavra de Deus, nós não batizamos crianças, né? Aqui na Palavra de Deus, nós temos no livro de Atos registrado, Atos capítulo 19, um episódio de quando Paulo chega a Éfeso. Eu quero ler alguns trechos para que os irmãos compreendam. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto... Bom, vou fazer uma pausa para pedir aos irmãos que me ajudem na leitura, já que os irmãos estão com as suas Bíblias do lado. Vamos ler o capítulo 19, vamos ler alguns textos. E quem está disposto a me ajudar? Sim, irmão, estou aqui, Regina. Regina, irmã Regina. Eu estou aqui também. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a ler o capítulo 19, e a irmã Regina vai ler 2 textos seguintes, depois alguém vai ler mais 2 textos seguintes. Então, estejam prontos com as suas Bíblias apostas. Atos, capítulo 19. Já pode ler, irmão? Deixa eu começar a ler aqui, aí a irmã vai ler na minha sequência. Eu vou ler 2 versículos e mais 2 versículos. E aconteceu que, enquanto Paulo estava em Corinto, Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E encontrando alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes?
E eles disseram-lhes: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Pode ler, irmão. Então ele lhes perguntou: em que batismo foste batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que virá depois dele, isto é, em Cristo, em Jesus. Isso, próxima pessoa. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em língua como profetizavam. Isso. Próxima pessoa. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Isso. Muito bem. Então vamos dar uma pausa aqui. Vamos fazer um comentário. Olha só, Paulo chega a Éfeso. Quando Paulo chegou a Éfeso, qual foi a situação que ele encontrou? Aqui nós conseguimos extrair desses textos que nós lemos, 2 informações importantes. Primeiro, Paulo disse: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual foi a resposta deles? Alguém conseguiu lembrar? Que eles não tenham nem ouvido falar a respeito do Espírito Santo. Pois é. E aí Paulo disse: olha, nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E aí Paulo disse: então, em nome de quem vocês foram batizados? E aí eles disseram: nós fomos batizados pelo batismo do arrependimento de João Batista. Aqui, Paulo não quer dizer que o ritual que João Batista utilizava para batizar era errado, não. Mas que faltou uma coisa importante. E outra coisa interessante, as pessoas de Éfeso já tinham sido batizadas, e com o batismo correto, o batismo da imersão. Quando a Bíblia fala que há um só batismo, não quer dizer que se você batizou uma vez, você não batiza mais, não. Quando a palavra de Deus diz que há um só batismo, ela quer dizer que há um só modelo de batismo, mas dependendo da situação, como aqui em Éfeso, que eles já tinham sido batizados e foram batizados novamente por Paulo, há sim a necessidade de um novo batismo. Agora, interessante destacar, por que essas pessoas de Éfeso, que eu acredito que foram em torno de 12 homens, foram batizadas novamente? Alguém consegue entender por que elas foram batizadas novamente, se elas já tinham sido batizadas pelo batismo original, que era o batismo da imersão? Por que elas foram batizadas novamente? Alguém consegue? Alguém quer me ajudar? Alguém quer comentar? É porque antes, no batismo de João Batista, que foi pelo arrependimento, não era batizado pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aí Paulo já batizava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que seja assim. Obrigado. Irmã Maria, olha só que interessante. A senhora, eu creio que nem todos aqui nasceram na igreja, cresceram na igreja, né? Eu mesmo, eu pertencia à igreja católica, eu não sabia sobre o sábado, eu não sabia sobre muitos assuntos que hoje eu sei. E eu passei pelo batismo. Provavelmente minha família já tinha me batizado, apesar que criança, né? Mas vamos supor uma pessoa de uma outra denominação, uma denominação evangélica, que conhece a verdade por partes, mas não sabe do sábado, não sabe sobre a reforma de saúde, não sabe sobre o juiz investigativo.
E aí ela já passou pelo batismo lá na denominação que ela pertencia. Mas aí ela chegou aqui neste local. E aqui nós estudamos um assunto mais profundo, as profecias, as revelações de Apocalipse. E aí uma nova luz surgiu sobre os seus olhos, sobre sua mente. E ela precisou passar pelo batismo novamente. Essa situação que aconteceu em Éfeso foi exatamente isso. Os irmãos de Éfeso foram batizados pelo batismo da imersão, mas eles não sabiam sobre o Espírito Santo. Eles não conheciam esse assunto. Então, Paulo teve que refazer a classe batismal. É justamente esse espaço que nós estamos aqui. A classe batismal, ela tem o objetivo de instruir as pessoas para que quando elas precisem tomar essa decisão do batismo, elas saibam. Então imagina que vocês não participem dessa classe batismal e chega o dia do batismo de vocês. E aí o pastor pergunta assim, aqui eu vou falar da irmã Maria. Irmã Maria, você promete ser fiel na reforma do vestuário? Aí a irmã Maria diz assim, mas eu nunca ouvi falar da reforma do vestuário. E aí alguém pergunta, irmã Abigail, você promete ser uma pessoa que zelosa pela alimentação vegetariana, aquela que dá saúde e vigor? E a irmã Abigail disse, olha, eu nunca ouvi falar dessa alimentação saudável. É só um exemplo, irmãos. Entenderam o que aconteceu em Éfeso? Quando Paulo chegou, eles foram batizados, inclusive pelo batismo da imersão, que é o batismo bíblico. Mas Paulo precisou rebatizá-los, porque eles não conheciam a verdade para aquele tempo. Eu quero destacar um ponto importante. A verdade para o nosso tempo é uma verdade maior do que a verdade no tempo dos discípulos. Então, no tempo dos discípulos, para chegar ao batismo, eles precisavam conhecer a Cristo, precisavam saber do Espírito Santo, precisavam saber alguns assuntos daqueles que compõem os nossos assuntos de hoje. É claro, os mesmos assuntos nós precisamos conhecer hoje, mas um pouco mais. Jesus, de certa vez, disse para os discípulos, eu tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não podem suportar. Jesus estava exatamente se referindo a essas verdades que foram reveladas para nós nos últimos dias. Reforma de saúde, reforma do vestuário, santificação do sábado. Então, as pessoas, muitos eram batizadas, mas não tinham tanto conhecimento quanto é exigido de nós hoje. É por isso que hoje nós fazemos a classe batismal. Tem que haver essa preparação, porque quando você vai diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, prometer que você será fiel naquilo que você está dizendo que vai ser fiel, é importante que você saiba o que está dizendo, porque melhor é não prometer do que prometer e não cumprir. Então, o batismo é algo muito sério e muito importante. Então, nós cremos que crianças não são batizadas. Inclusive, aqui em Éfeso, aqui, se eu não me engano, foram 12 homens. Na minha versão, que é a King James, é a versão que mais se aproxima da original, ela diz que eram, ao todo, em torno de 12 homens. A palavra homens, para ser considerado um homem no tempo passado, tinha que haver uma idade de bom intelecto. Então, ali 19 anos, 20 anos, era considerado um homem. Então, não tinham crianças. Em nenhum momento nós vamos encontrar na palavra de Deus batismo de crianças. As crianças, elas eram apresentadas ao templo. Jesus foi apresentado. Então, Jesus, quando nasceu, a sua mãe, depois de um certo tempo, ela o apresentou no santuário. Mas isso não tirou a obrigatoriedade do batismo de Jesus, que foi no dia de João Batista. Apresentar é uma coisa, batizar é outra. Apresentar a criança ao Senhor é oferecê-la ao Senhor. Dizer que você vai educá-la nos seus caminhos para que, quando ela tiver discernimento espiritual, mental, ela faça a sua própria decisão. Então, Jesus, ele foi apresentado a Deus, mas quando ele completou a sua maioridade, quando ele tinha discernimento mental, ele foi e se entregou ao batismo
como um exemplo para nós. Então, quando nossas crianças nascem, nós apresentamos elas a Deus, mas quando elas têm discernimento mental, por volta, muitas pessoas, às vezes, com 12 anos, já conseguem, com 15, com 16, com 17, conseguem ter discernimento mental e sabem dizer. Outras pessoas deixam a decisão para o futuro, mas eu quero dar um conselho aos irmãos que dizer que o tempo de Deus é agora, não é amanhã. O amanhã não existe. Então, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, podem se entregar agora. Mas eu recomendo que nós estudemos os assuntos do princípio de fé. Hoje nós estamos falando sobre o batismo, né, a importância do batismo, para que a gente entenda, porque quando você vai prometer, você tem que prometer algo que você sabe o que você está prometendo. Eu quero ler mais um texto que diz assim: o batismo simboliza o batismo soleníssima renúncia ao mundo. Os que ao iniciar a carreira cristã são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaram publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás e se tornaram membros da família real, filhos do Celeste Rei. Obedeceram ao preceito que diz: sai do meio deles, apartai-vos. Esse foi a parte daquele que chegou ao batismo. Saiu do meio da perversão, apartou-se e não tocou em nada mais imundo. Cumpriu-se em relação a eles a promessa divina: e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, irmãos, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que aquelas pessoas que vêm de uma outra denominação, que conhecem a verdade apenas por partes, elas precisam conhecer primeiro a verdade mais profunda e fazer um novo pacto. Porque, veja só, como que eu farei um acordo se eu não conheço as cláusulas do contrato? Como que eu direi ao Senhor que cumprirei com os seus mandados, se eu não sei quais são os mandados de Deus? Então é por isso que todas as pessoas que vêm de outras denominações, por mais que tenham sido batizadas no batismo da imersão, aquele que você afunda na água e sai de volta, elas precisam fazer um novo acordo. É como se fosse, irmãos, uma confirmação agora com novas cláusulas, porque aqui diz em Mateus que deve ser ensinado a todas as pessoas e devem ser ensinadas a cumprir com todas as coisas, né? Então, quando nós, muitas das vezes, estamos em outras denominações que não têm tanto acesso a essa verdade ou que rejeitam essa verdade, as pessoas não conhecem. Aqui diz assim, olha, ensinando a observar todas as coisas. Quando eu estava em uma outra denominação, eu não fui ensinado a guardar todas as coisas. Eu acreditava que Deus existia, acreditava em Deus, mas eu não sabia, por exemplo, que Deus havia nos mandado guardar o sábado. Então, eu precisei passar pelo batismo novamente, porque eu não sabia que nós precisávamos guardar o sábado. Então, aqui no livro de Mateus, diz que ensinando a guardar todas as coisas. Se você que me ouve neste momento, veio de uma outra denominação, deseja fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e não sabia de certos mandados de Deus, de certos ensinamentos que nós temos na palavra de Deus, mas já passou pelo batismo, esteja ciente de que você precisa conhecer a verdade, saber do que Deus está nos mandando fazer e passar novamente por este ritual que é sagrado. Inclusive, pessoas que já batizaram podem novamente passar pelo batismo como uma espécie de confirmação dos votos. Então, nós acreditamos que aqueles que desejam confirmar os seus votos batismais podem fazer de modo grato, né, de modo espontâneo,
não é um momento de, muitas das vezes, é evitado para que se evite falsas suposições, né? Muitas pessoas podem dizer que está rebatizando porque cometeu um pecado, mas aqueles que puderem e tiverem oportunidade, que já foram batizados, elas podem sim fazer a renovação dos votos batismais, que é um ato muito bonito, um ato muito solene, é um ato que nos faz lembrar da renúncia do mundo. Então, no momento do batismo, o pastor, o oficiante, ele faz uma pergunta, ele faz um juramento, ele põe a mão em sua cabeça, e ele diz que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque são essas três pessoas que estarão servindo de testemunha para nós e também à nossa disposição para nos ajudar. Porque, irmãos, mesmo após o batismo, nós temos muitas coisas a vencer. E essas três pessoas que ficam ali como testemunhas diante do universo, elas são convocadas, elas são convidadas para o batismo para servirem de testemunhas, para verem que você está convidando essas três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para te ajudar em uma nova vida, porque o batismo foi uma escolha. Agora, a santificação é um processo que você confirma a escolha, que você diz, não, eu escolhi, agora eu vou permanecer. Então, é um processo. Então, nós somos batizados, né? Mesmo as pessoas que vieram de outras denominações, elas precisam passar novamente pelo batismo, porque é uma verdade mais completa que elas estão conhecendo. E quando nós pertencemos a muitas outras, nem sempre nós conhecemos a verdade mais profunda como nós conhecemos aqui. É claro que nós nunca paramos de conhecer mais. Nós vamos conhecer, inclusive, a verdade pela eternidade. É uma coisa que sempre vai se aprender, mas nós precisamos estudar mais ainda. Então, aqui diz assim, depois do batismo, vem a recepção na igreja. Então, a recepção na igreja é um outro ritual. Antes de falar da recepção, eu me lembrei de um ponto importante. Quando nós somos batizados, o oficiante nos afunda na água. Por que ele nos afunda na água? É justamente um símbolo da morte em Jesus. Nós somos mortos em Jesus e somos ressuscitados em Jesus. Agora, existe um pensamento que diz bem assim, que no momento que nós afundamos na água, a nossa velha natureza, ela é afundada junta. E nós temos que deixá-la no fundo da água para morrer afogada. Só que tem um detalhe, a nossa velha natureza, ela nada bem. Ela é uma nadadora profissional. E nós temos que estar cientes de que aquela velha natureza que foi sepultada simbolicamente naquela água, ela pode voltar a ter contato conosco e se infiltrar no nosso caráter. Então, o batismo, ele é um ritual público. Aqui diz no livro assim, preparo para o batismo, mais cuidadoso preparo dos que se apresentam candidatos ao batismo é o que se faz mister. Olha só que interessante. Mais cuidadoso preparo dos que se apresentam candidatos ao batismo é o que se faz mister. Tem necessidade de mais conscienciosa instrução do que em geral recebem. Os princípios da vida cristã devem ser claramente explicados aos recém-convertidos. Não se pode confiar na sua mera profissão de fé como prova de que experimentaram um contato salvador de Cristo. Importa não só dizer creio, mas também praticar a verdade. É pela nossa conformidade com a vontade divina em nossas palavras, atos e caráter que provamos nossa comunhão com Ele. Quando quer que alguém renuncie o pecado
que há transgressão da lei, sua vida é posta em harmonia com essa lei, caracterizando-se por perfeita obediência à mesma. Esta é a obra do Espírito Santo. Então, quando nós batizamos, eu repito, nós prometemos ser fiéis a Deus, mas a nossa vida não deve se resumir apenas em uma promessa de boca, ela deve ser misturada com a obediência à verdade. Então, aqueles que batizam, muitas pessoas colocam na mente que precisam se preparar para o batismo e colocam a roupa na norma no batismo, tem uma aparência de cristã no batismo e logo após o batismo elas tiram a roupa do batismo, voltam a viver a vida mundana, como se a preparação fosse apenas para o ato do batismo. Aqui diz que não se deve confiar em uma mera profissão de fé. Tem que realmente fazer o que é a verdade. Eu quero novamente ler Mateus 19, é um texto que todos gravam, é um texto fácil. Ide por todo mundo, ide por todo mundo. Alguém gravou esse texto? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Esse é de Marcos. O de Mateus diz assim: ide por todo mundo, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o batismo, irmãos, ele não se resume apenas naquele ato público, que talvez muitas pessoas chamam seus familiares para presenciarem, tiram fotos, mas ficou só ali. Não, o batismo é a vida. Ali foi só a solenidade de início da entrada na vida cristã. Mas ali apenas começou uma nova jornada, a jornada de preparação para se encontrar com Deus, conforme nós encontramos em Hebreus capítulo 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o batismo é o início de uma santificação para encontrar com o nosso Deus. Após o batismo, nós temos a recepção. Então, a recepção, ela acontece na igreja, ela deve ser feita um exame radical, né? Nessa ocasião, aqui diz no princípio de fé. A recepção na igreja deve, em todos os casos, ser feita cuidadosamente após um exame radical. Na ocasião da recepção por meio do batismo ou votos, cada alma deve ter pedido demissão da igreja ou denominação a qual pertencera. Então, o batismo tem lugar uma só vez, como nós lemos. O batismo, existe apenas um batismo, que é o batismo por imersão, como eu disse. Ah, mas eu batizei na igreja A. Eu preciso batizar novamente? Bom, você conhecia essa verdade que você está conhecendo aqui? Você sabia dessas importantes verdades para os últimos dias? Não. Então, você realmente precisa passar novamente, porque o batismo, irmãos, é uma profissão. Você está prometendo guardar aquelas verdades que você está conhecendo. Então, o batismo ele tem um lugar em uma só vez. Então, o batismo tem um lugar uma só vez, enquanto outros meios da graça, que inclusive eu quero repetir esse assunto, que são os meios da graça, tem várias vezes sua repetição citada na palavra de Deus. Por exemplo, lava-pés, a Santa Ceia. Agora, o batismo é apenas uma vez, né? É apenas um modo. E quando nós conhecemos a verdade, irmãos, nós temos que permanecer nos nossos votos batismais. Aquilo que nós prometemos. É por isso que é importante, todos nós, aqueles que já foram batizados, aqueles que estão no processo do batismo, conhecerem cada ponto. Surgiu uma curiosidade? Pergunta para mim, pergunta para alguém aqui do grupo, pergunta para qualquer pessoa que possa te ajudar a entender esse assunto. Eu tenho dúvida sobre o batismo, vou perguntar para o pastor. Não fique com a dúvida na cabeça, pergunta. Porque o povo de Deus é um povo esclarecido, é um povo inteligente, é um povo que pesquisa, que compreende, que busca compreender as coisas e não fica só na imaginação. Irmãos, quando nós não compreendemos a verdade, quando nós deixamos de estudar a verdade, vem o engano e nos passa rasteira.
porque os ventos de doutrina falsa, porque hoje a internet está cheio de doutrinas falsas, ensinamentos corrompidos que não têm base bíblica e que muitos ainda já entraram no nosso meio. Nós temos que ser como os bereanos, buscar conhecimento. Foi justamente o que Paulo fez em Éfeso. Vocês conhecem sobre o Espírito Santo? Não. Então vamos conhecer. Depois que vocês conhecerem a fundo, depois que vocês entenderem, depois que vocês compreenderem sobre esses assuntos importantes e vitais, nós vamos novamente ao batismo. Então, vocês que estão nesta classe, vocês que nos ouvem, pesquisem, compreendam, para que esse passo seja dado com sobriedade. Então, eu volto a dizer que o batismo é um contrato que se faz com Deus, que se promete viver toda a verdade que nós conhecemos. Então, aqueles que não estão preparados para fazer um concerto com Deus, melhor que não façam, porque quando nós prometemos, irmãos, é porque nós temos que dar a palavra que nós vamos cumprir. Mas não fiquem com medo, aqueles que se sentem inseguros, porque isso é natural para aqueles que estão no processo do batismo, se sentirem inseguros, com medo, sabe? Eu mesmo já passei por isso. Então, quando nós vamos batizar, nós nos sentimos despreparados. E aí depois nós pensamos assim, a preparação é a vida toda. O batismo foi só um primeiro passo. Eu me candidatei ao reino celestial. Agora eu vou deixar para os irmãos, aqueles que têm dúvidas sobre esse assunto, façam suas perguntas, nós estamos aqui à disposição.